Obrigado por acompanharem as minhas palestras que eu dou. Todos vocês sabem que minha formação acadêmica, eu sou formado em filosofia e teologia, e muitas pessoas pediram para que eu apresentasse uma reflexão, e essa reflexão a gente pode denominar como mensagem aos políticos, né? Hoje eu vou falar sobre essa questão política que nós estamos vivendo, né? E justamente, infelizmente, eles não são boas aqui no Brasil. Cada país com sua realidade, cada país com suas situações. Mas vamos fazer uma reflexão sobre a autoridade política, sobre esses escândalos todos que nós temos acompanhado pelas mídias, né, sobre essa corrupção, que não é desde agora, ela sempre existiu no conceito, vamos dizer assim, de onde é o homem, a corrupção, né, onde o homem se instala, o homem que foi corrompido. Então, se nós formos nos basearmos numa reflexão teológica, nós podemos encontrar essa reflexão já lá no livro do Gênesis, onde se relata a criação, né, a criação feita por Deus do mundo e de todas as coisas criadas que existem neste mundo. Então nós vemos uma imagem de uma serpente que seduz, né, a mulher que foi feita para ser a companheira do homem, né? Ela é corrompida por uma falsa ideia pela serpente, e depois que ela é corrompida, ela corrompe o homem. Ela apresenta ao homem uma imagem. Aquela imagem que ela escutou, ela agora apresenta para o homem. Então, nós podemos ver ali que a corrupção já existe, digamos, desde quando o homem é homem. Então, existem os corruptos, os corrompidos, os corruptores. Então, esta imagem para a gente poder fazer esta alusão e refletindo um pouco mais sobre a palavra poder e autoridade. Bom, como eu disse, são reflexões, e eu gostaria que você que visse este vídeo, que você deixasse nos comentários o que você pensa. Qual o seu pensamento sobre isto? Se você concorda, se você não concorda, vamos conversar. Eu vou ler todos os comentários. Ficarei muito feliz sabendo que meu vídeo foi visto e ouvido até o fim. Ok? Então nós vemos hoje que autoridade e poder parece que estão sendo meio confusas nas cabeças das pessoas, principalmente hoje pelos políticos. E existiu um filósofo, creio eu que foi Maquiavel, onde ele disse bem esta frase, que eu acho que é bem meritória aos tempos de hoje e aos tempos de outrora. Ele dizia: dê o poder ao homem e descobrirá
quem ele realmente é. Nós vimos pela televisão, pela mídia, o fato da antiga presidenta Dilma Rousseff. Ela ia sofrer o seu impeachment e uma certa ocasião ela se dirigiu a todos dizendo: não renunciarei. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei. Você se lembra deste vídeo? Também, nos dias atuais, nós vimos o atual presidente Michel Temer, também em uma apresentação pública, ele também disse: não renunciarei. Não renunciarei. Repito, não renunciarei. Vocês lembram também deste vídeo? Analisando bem, vocês perceberam a característica do rosto dos dois? O que é o poder? Por que os políticos são constituídos como autoridade? Eu queria até fazer essa reflexão com vocês. Queria que essa mensagem chegasse aos políticos. Sejam da sua cidade, sejam ele quem for. Compartilhe. Gostaria de perguntar para vocês, políticos, fazer esse questionamento tão simples. Quem enganou vocês? Quem enganou vocês ao dizer que bom político não cresce, não conseguirá bons cargos ou não permanecerá naquele partido devido? Quem enganou vocês dizendo que a sua autoridade constitui nisto? Pensar no seu bem-estar, no seu bolso. Sabemos que nós colocamos e elegemos vocês para uma sociedade, para o bem comum, para toda uma sociedade, para toda uma nação, e não para uma parcela, e não para o seu bel prazer. Então volto a perguntar: quem enganou vocês? Dizendo que ser bom político, ajudando todos, sem nada em troca, apenas o seu salário que você deveria receber com toda a simplicidade, porque é um trabalhador para o povo. Então eu volto a perguntar pela terceira vez: quem enganou vocês? Foi aquela mesma serpente lá do princípio? Eu não sei se vocês, todos os políticos, são cristãos. Mas se vocês são cristãos, vocês estão envergonhando o nome de cristãos. Se vocês não creem em Deus, são ateus, vocês estão enganando a sua própria consciência. Se vocês não creem em uma coisa nem outra, acreditam no universo, o universo prestará contas. Ou vocês não creem nisto? Do que adianta essa correria toda ao dinheiro, ao poder, se nada se levará? Todo o prestígio que se conseguiu aqui, nada se levará. Nada. E as famílias? E as famílias desses políticos corrompidos que gastam o dinheiro público das pessoas? Do que adianta essa correria toda? Vocês já pensaram também que nessa correria
de ganhar dinheiro, de ter status, de ter poder. Quantas pessoas estão morrendo de fome porque não tem comida? A gente tão desesperado de fome, não tem amor nada, não tem resistência para fazer coisa nenhuma, acredita? A gente não consegue explicar o que é a fome em si, né? Só mesmo quando as pessoas passam por ela, que é para poder sentir. Quando meu filho perdeu um pãozinho, uma rosquinha, que é 10 centavos, porque eu não tenho dinheiro, bicho, aí que meu coração dói. Ó, o corpo chega a romper. Quantas pessoas que estão desempregadas porque não tem trabalho? Porque a situação econômica que nós estamos vivendo atual está acontecendo isso. Eu volto a perguntar pela quarta vez: quem enganou vocês? Quem enganou vocês? Abraham Lincoln, ele também dizia algo semelhante que Maquiavel: quase todos os homens são capazes de suportar adversidades, mas se quiser pôr à prova o caráter de um homem, dele poder. Dele poder. Eu não sei se algum desses políticos passou fome na sua vida, ou eram pessoas revoltadas com a sua situação econômica que seus pais herdaram, ou se já nasceram em berço esplêndido, não sei. Mas isto não responde para que o que seja feito hoje seja a resposta para a sua situação pessoal, a sua situação que você viveu na sua vida. Então, meus caros políticos, eu não tenho nenhum contrato com televisão, não tenho contrato com ninguém. Estou falando abertamente aqui uma reflexão que muitos me pediram a ser feita. E essa reflexão que eu faço é justamente isto. A sua autoridade, o seu poder está sendo, de uma certa forma, legal? Está sendo, de uma certa forma, com consciência? Eu não sei se vocês sabem o que é consciência. Como eu disse, sou teólogo e filósofo. E a Igreja Católica, ela diz que quando a pessoa ela multiplica várias vezes o mesmo pecado, a consciência dela já não sabe mais o que é o certo e o que é errado. Ela está sempre fazendo, está naquele vício, sempre fazendo o mesmo pecado, o mesmo erro. A consciência dela já não sabe mais distinguir o que é o certo e o que é errado. A consciência dela já está corrompida. E a consciência nada mais é do que uma lei natural no ser humano. Uma lei que foi dada em cada ser humano. Os que viveram, os que vivem hoje e os que viverão posteriormente. Já vem com essa lei natural. Onde o ser humano já recebe, já é dado a ele distinguir o errado do certo, o justo do injusto, o coerente do incoerente, e assim por diante. É justamente isso que eu também gostaria de fazer, até um parênteses, onde diz que o ser humano obedece às leis naturais porque ele as reconhece como tais, e não porque elas foram impostas
a ele por um poder externo qualquer, seja ele divino ou humano, coletivo ou individual. Gostaria de abrir um parênteses, abrir uma aspas aqui. Hoje nós também temos acompanhado algumas leis que favorecem uma pequena parcela de pessoas, onde as leis a respeito de casamentos de pessoas do mesmo sexo, propostas em novelas e filmes, onde que se argumenta que o homem está no seu corpo masculino, mas ele pensa como uma mulher, ou vice-versa, a mulher no corpo feminino, mas pensa como masculino, como homem. Que argumentação que é esta? Que argumentação que é esta? Uma argumentação não, uma falácia. Isso é uma falácia, não é argumentação. Porque o homem já tem dentro de si essa lei natural. Ele já sabe distinguir o certo do errado. Ele já sabe. Então, se querem mudar as consciências, usando algumas palavrinhas, hoje se diz tudo que é preconceito. Preconceito? Eu volto a perguntar, é preconceito? É preconceito a não aceitação de homens viverem com outros homens, mulheres viverem com outras mulheres, mudando de sexo, mudando de estado civil. Isto é o que vocês estão dizendo que é preconceito? Vocês querem mudar a lei natural, a consciência da pessoa para aceitar como preconceito. O que é o preconceito? Fecho aspas. Então, as autoridades políticas constituídas por nós, que os elegemos, eu volto a perguntar, quem enganou vocês? A quem nós vamos dar crédito? Quais são os políticos que virão, que não virão com esta ideia errada, com essa grande falácia de que deve ser corrupto, ou um corruptor, ou um corrompido? Nós queremos acreditar que temos e teremos políticos cristãos ou não cristãos, mas que pensem no povo. Então, meus amigos políticos, ou vocês que um dia querem entrar no cargo político, não entrem pelos benefícios que a política dá. Vou me aposentar com meus 45 anos, com pelo menos 8 anos de mandato, já me aposento. Nossa, e um trabalhador formal, 65, 70 anos. Então não pensem em buscar benefícios para si, mas pensem no que é o poder constituído para vocês. Termino minha reflexão. Então eu peço mais uma vez a vocês que assistirem este meu vídeo, que assistiram este meu vídeo, comentem, participem comigo e vamos forçar os políticos a serem bons políticos, que eles entendam que o poder que lhes foi dado é para o bem comum e que os novos que virão venham com uma mentalidade diferente, mudada. Não sejam enganados, sejam bons políticos e vocês ganharão respeito
e o nome de vocês permanecerá por gerações e por muitas gerações. Falarão em memória de vocês, sempre bem. Obrigado e até mais.